Aí, Ana, então, só lembrando, né, você tem 10 minutos para apresentar, depois cada membro da banca tem 10 minutos para se pronunciar, tá? A hora que tiver faltando 2 minutinhos, eu te aviso, tá bom? Tudo bem. Obrigada. Você vai estar visualizando, você prefere que eu te avise pelo chat, ao invés de te interromper? Não, pode interromper, porque eu vou acabar não olhando o chat. Tá, tá bom. Aqui no celular é muito pequeno para eu ver o data show, então eu consigo abrir o data show, mas eu não consigo entrar no Skype no laptop, entendeu? Aí está sendo o meu problema aqui. Aí eu vou olhar ele daqui que eu enxergo melhor. Vocês estão vendo o compartilhamento? Ainda tá com a tela branca, Bibiana. Tá. Vamos ver se ele aparece. Porque aqui não dá para ver o que está sendo compartilhado. Tá. Aí começou a compartilhar. Apareceu os slides. Legal. Bom dia a todas, né? Vou começar a apresentação do meu seminário, falando sobre a minha pesquisa de mestrado, que tem o tema Diálogo entre Percussão Eletrônica na obra de Cristina Dignati, que é a Percussionist, né? Meu nome é Ana Carla Toledo Pereira de Souza, minha orientadora é a professora e doutora Bibiana Maria Bragagnolo, e o meu orientador é o professor e doutor Danilo Augusto Albuquerque Rossetti. Bom, essa minha pesquisa... Pode passar para o próximo, Lili. Oi? Oi, eu já passei. Não passou ainda? Já tá na introdução. Não, não tá Não? aparecendo. Não. Ixi. Agora foi, isso. Bom, eu pretendo abordar, né, pretendo não, estou abordando já o processo composicional da obra dessa compositora, que é a Cristina Dignati. Já tenho feito a análise da partitura dessa peça, Percussionist, com a orientação do Danilo Rossetti, e agora com a orientação da Bibiana, né? Eu troquei esse semestre de orientadora, então a Bibiana passou esse ano a me orientar. E a gente tem feito um trabalho legal dentro dessa abordagem de falar não tanto só da análise teórica do papel da partitura e da eletrônica, juntamente com o Ocean e o Visualizer, onde a gente tenta decifrar e entender a metodologia desenvolvida pela Cristina Dignati nessa composição, mas também já discutindo alguma coisa sobre a parte de performance, como que poderemos abordar quando vier os ensaios dessa obra. Então, também vou falar da composição para percussão eletrônica na música brasileira, haverá um capítulo em que será necessário falar sobre isso, visto que a percussão sempre esteve num papel mais de figurante dentro das músicas de concerto, enfim. E agora, depois no início do século XX, das composições de Varese, principalmente, ela passou a ter um papel como atuante principal dentro das músicas de concerto. A relevância da compositora dentro da música mista na nossa história da música brasileira, né? A teoria e prática musical que podem se fundir de forma a contribuir na pesquisa, e é quando a gente vai começar a falar mais
da parte da performance, juntamente com uma performer, e a importância em discutir a pesquisa de obras de mulheres compositoras na música mista, né, refletir sobre a pouca procura por performers mulheres também, né. Pode passar para a próxima. O objetivo dessa pesquisa principal é compreender os processos composicionais e performáticos desta obra Percussion Mist, da Dignart, a partir da perspectiva da compositora e de uma performer. Os específicos, né, são compreender a obra Percussion Mist, de Cristina Dignart, explicitar o seu processo poético quanto à aproximação da percussão com a eletrônica, fomentar a pesquisa por obras de mulheres compositoras, divulgar a obra da Cristina Dignart, refletir sobre o papel do performer dentro da poética estética proposta dessa peça Percussion Mist, compreendida e realizada por uma percussionista, e dialogar sobre os enfrentamentos hegemônicos aos quais compositor e performer foram expostas, e qual foi as suas repercussões dessas hegemonias em suas carreiras. Pode ir para o próximo. Bom, as questões metodológicas. A interação da peça quanto à partitura e ao tape produzido pela compositora, né, é algo muito relevante para a análise dessa pesquisa, né? E também a relevância dos gestos musicais e texturas escolhidas, desenvolvidas por ela nessa peça. Quando falo de gestos e de texturas, eu vou para um termo muito mais teórico, né? Então, prefiro deixar de uma forma que vocês consigam entender a importância desses dois pontos em que a compositora escolhe tanto para desenvolver na sua obra, né? E ela não faz somente nessa peça, ela faz em outras peças também. A Cristina, ela fala muito desse termo, gesto musical, tanto na sua dissertação quanto na sua tese. E a sua busca pela diversificação de texturas que interagem com esse gesto musical é muito rica dentro das suas obras, né? Também o gesto musical e o gesto performático, né? Percepção de movimento, porque um está sempre ligado ao outro. O gesto musical, ele sempre é pensado no gesto do performance, como esse gesto vai chegar até o som. Então, são duas coisas que acabam caminhando juntas. Pode ir para o próximo. Também falar sobre alguns pontos específicos que está na peça, né? Como, por exemplo, ela deixa uma bula para que o performer possa entender a forma como ela gostaria que aquela textura ela fosse repercutida dentro do gesto dele, né? E há um momento em que ela deixa improvisação livre, né? Dentro daquele instrumento que foi indicado, mas a forma e o processo e as baquetas, os mallets que a percussionista irá procurar, irá escolher, vai ficar de livre critério. Já em outros momentos, ela deixa isso mais enfático. Tanto é que nós temos ali, na segunda figura, né, um retângulozinho em vertical, e há uma sinalização de um mallet específico, uma baqueta específica para ter aquela textura dentro daquele gesto. E aqui nós temos, né, o primeiro gesto que veio como intervenção nessa peça dela, né? E ele foi direcionado os temple blocks, né, que são instrumentos de madeira de tamanhos diferentes, onde ela exige, né, que seja feito com essa baqueta para que essa textura possa ecoar da forma que ela pensou. E aí nós temos um exemplo do segundo gesto que aparece, e agora já nos tímpanos,
uma textura extremamente diferente dos tempo blocks, mais grave, mais fechada, né, com uma baqueta de feltro totalmente diferente, tentando contrastar com o primeiro gesto, né, não só na sua figura de execução, na forma como isso vai ser distribuído entre as figuras musicais, mas também na texturalização aural em que a pessoa vai ouvir. Então, aqui eu coloquei os 2 primeiros gestos que aparecem nessa peça e que depois, eventualmente, eles retornam, não necessariamente nos mesmos instrumentos e no mesmo tipo de baqueta, né? Mas ela traz essa ideia novamente para outros instrumentos ou na sua parte eletrônica, né? Em algum momento do seu tape. Pode ir para frente. Bom, os resultados parciais dessa análise, eles se englobam, mas com relação à análise dessa peça, né, em que trabalhamos não só a partitura, mas principalmente a parte de sonologia, dentro dos aplicativos do Visualizer e do Ocean Music, onde a gente pôde perceber essa diferenciação desses gestos musicais dentro da partitura, quanto na sonorização dela, e até perceber a repetição deles, né? Infelizmente, nós não podemos continuar além da análise e dos estudos com os teóricos. Principalmente tenho focado para essa análise o Ferraz e o Guério, mas além da parte dos teóricos, da parte de hegemonias também, em que já estudei bastante e com muita ajuda das disciplinas que fiz no semestre passado, né, mas não pudemos dar continuidade, né? Tive muitos problemas com relação à plataforma Brasil, né? O Comitê de Ética não recebeu todos os documentos, né? Em que eu tentei anexar, eu achei que tinham ido, mas não foram, então deu um feedback que faltava, e aí eu percebi que não estavam entrando por algum problema do próprio documento ou da própria plataforma, e enfim, depois de muito quebrar a cabeça com a ajuda do meu orientador e da minha orientadora, a gente, enfim, conseguiu, né, solucionar isso, e consegui enviar agora, dia 15, sexta-feira passada, o feedback do que o comitê disse que precisava acrescentar, né? O problema estava sendo mais com relação em enviar esses documentos, em fazer o upload, mas eu consegui, né? Conseguimos solucionar depois de muito custo. Então, estava tendo essa dificuldade, né? De enviar. E sem contar que, às vezes, a plataforma ela fecha, ela não deixa você continuar, porque ela aparece algumas mensagens lá que está muito tempo. Eu não sei se é algum protocolo de segurança, mas houve essas dificuldades também. Então, por conta disso, os resultados parciais se limitam à parte teórica da peça e de análise, e ficou a desejar ainda, né, o aceite do Comitê de Ética para que eu possa fazer entrevista tanto com a compositora e marcar com a performer, né, os ensaios, e acompanhá-la e entrevistá-la para que essa pesquisa ela tenha a sua relevância em si, né, aonde a gente vai acompanhar essa parte mais prática, né, performática, e ter a conversa sobre a criação dessa peça com a compositora, e falar com ambas sobre esses enfrentamentos hegemônicos, né, e o que isso tem repercutido nas suas carreiras, né, como musicistas, como instrumentista, como compositora. E aí, pós o aceite do Comitê de Ética, teremos todos os próximos passos necessários para a conclusão dessa pesquisa.
Pode ir para o próximo. Bom, esta proposta busca apresentar os resultados já alcançados da pesquisa, que foi até onde eu já mencionei, né, nomeadamente as noções de textura e gesto que a compositora Cristina Dinardi utiliza no processo composicional de suas obras, detalhando alguns procedimentos utilizados na obra percussioniste, principalmente. Aqui estão algumas referências mais significativas sobre até onde a gente já conseguiu trabalhar, né? Tenho usado muito a dissertação, a tese da Cristina, e principalmente, né, o meu material de pesquisa, que tem sido a partitura e o tape, em que a gente fez toda essa análise, né, e alguns apontamentos onde eu consegui encontrar a estreia dessa peça, né, que ela foi estreada em 2010, e ela consta no catálogo comentado da Bienal de Música Brasileira Contemporânea de Mato Grosso. As demais referências em que possuo ainda não dei continuidade, porque fico muito amarrada ao aceite do Comitê de Ética. Então, eu precisaria entrevistar a Cristina e a Performa para a gente poder falar dessas partes hegemônicas. E eu não sei quanto mais tempo eu tenho. Seu tempo já acabou. Como você estava indo para as considerações e tudo, eu não te cortei, né? Mas seu tempo já acabou. Então, tá bom, tá bem. É isso. Obrigada. Aí, quem gostaria de começar? Eu posso começar. Bem, bom dia, Iana. Enfim, eu vou, assim, trocar algumas ideias com você a partir do que ler o seu resumo, né, me provocou. Então, mais uma vez, assim como eu disse para o Adailton, né, depois, posteriormente, você, junto com a sua orientadora, né, pense se faz algum sentido ou não as coisas que a gente vai conversar aqui. Bem, repetindo um pouquinho também o movimento do meu pensamento anterior, eu acho que a sua dissertação de mestrado, ela também traz uma relevância social, que é a de falar de uma obra musical, de uma compositora, de uma artista de Cuiabá, né? E eu estou dizendo isso não com saudosismo de um discurso regionalista, não é por aí, mas é por trazer para a cena uma compositora que... Opa, tem alguém atrapalhando aqui. Uma compositora que está fora aí dos eixos hegemônicos, né, da cena cultural. Então, e acima de tudo, uma mulher percussionista, né, que você fala disso. Então, eu acho que quando a gente elabora uma tese, uma dissertação de mestrado, a gente cumpre esse papel, a gente está trazendo um discurso, e um discurso que traz visibilidade. Então, eu acho que a sua dissertação de mestrado, ela traz isso, né? A potência de uma visibilidade para uma obra que está fora do circuito, né? Então, eu acho isso muito, muito legal. A segunda questão que eu trago é que você coloca aí duas grandes problemáticas analíticas, né? Uma primeira que você coloca assim: como as estruturas eletrônicas se relacionam com a escrita instrumental, né? Quanto a isso, eu não posso dizer nada, que eu não entendo nada, então eu vou ficar quieta, vou deixar para a Thaís e para a sua própria orientadora. Mas eu vou dizer sobre a outra, que é o seu segundo objetivo, a sua segunda problemática, que é a que até o momento você não desenvolveu, que é sobre essas hegemonias de enfrentamento, esses termos são seus, no adentrar de espaços masculinos.
né? Então, eu quis reforçar isso porque eu acho que é um caminho aí muito legal para a sua dissertação de mestrado e que eu estimulo muito a você escrever sobre isso. E aí é interessante que nas suas referências ainda não constam autores e autoras que falam sobre isso, né? Você explicou aí que está tendo um obstáculo nessa dimensão do comitê de ética, que a pesquisa parou um pouco nesse seu segundo objetivo, mas já que eu pude ter a oportunidade de estar aqui com você hoje, eu te recomendaria, a princípio, tem uma vasta bibliografia sobre isso, eu acho que não é intenção também você se perder muito, né, nessas bibliografias, mas para começar e talvez te dar algum caminho aí, eu te recomendaria 3 autoras. É importante, 3 autoras, e não 3 autores. Uma é a Lia Zanota Machado, a segunda é a Rita Laura Segato. Todas duas, a Rita Laura Segato, ela é argentina, mas ela, enfim, tem uma história na trajetória da antropologia no Brasil. Todas duas são antropólogas. E elas têm muito texto sobre relações de gênero. A Lia principalmente fala sobre violência, estupro, feminicídio, mas elas têm textos específicos que discorrem justamente sobre essa questão de uma perspectiva teórica das relações de gênero e do patriarcado contemporâneo. Então, eu acho que pode ser muito útil para você essas 2 autoras. E a outra autora é a Judith Butler. Eu acho que seria legal você dar uma lida nas coisas da Judith Butler, que passa também por esses processos de construção, de subjetivação, né, que a gente estava falando anteriormente. Então, são só sugestões, né, para, enfim, você enfrentar essa discussão de gênero, do patriarcado e de como é importante construir discursos decoloniais, né, a partir disso tudo. E, finalmente, a minha última questão é sobre a questão da metodologia, porque no seu resumo você dedica um espaço muito pequeno à questão dos resultados, né? E a metodologia, para mim, são os seus resultados. Você faz ali uma análise já da obra dessa artista. Então, é só um toque, né, que eu acho que ali já tem muito resultado. E a outra questão ainda relacionada à metodologia, isso apareceu também na apresentação do Adailton, é o quanto que a lógica burocrática, mas não entenda que eu estou aqui pensando como algo não importante, pelo contrário, acho fundamental, mas o quanto que a lógica do comitê de ética, ou o tempo do comitê de ética, melhor dizendo, é muito diferente do tempo da pesquisa. E como que esse tempo atravessa as pesquisas. Muitas vezes atravessando no sentido do pesquisador ter que elaborar outras estratégias para poder dar conta dessa defasagem temporal, outros rumos. Então, talvez fosse o caso também de você fazer uma reflexão sobre isso quando você for elaborar a sua escrita da dissertação, né? Na questão metodológica. Acho que não tem como não deixar de refletir sobre isso. Então, eu também te estimulo um pouco isso, porque muitas vezes o que a gente sente quando recebe um não do comitê de ética ou quando está demorando é uma certa frustração, né? Quanto que nossa, mas meu trabalho agora está parado. Mas eu acho que isso também pode ser um elemento importante analítico de reflexão, principalmente de uma reflexão mais densa sobre metodologia. Era isso. Obrigada. Obrigada, Patrícia. A Bibiana vai querer falar? Consigo ver que você pode falar primeiro, né, Thaís? Já que eu estou orientando, então. Tá bom. Eu só vou pegar esse gancho, né, do comitê de ética ali que a Patrícia levantou,
Porque é realmente isso, né? É você ver outras coisas que você pode ir fazendo enquanto aguarda o comitê, né? Porque o projeto vai passar por um relator, né? Depois vai para o colegiado, né? Então, é uma coisa que vai gastar um tempinho aí considerável, né? Então, você pode ir organizando e fazendo outras coisas, né? Aproveitando esse tempo aí para escrever, para ler também outro material, inclusive a Patrícia sugeriu bastante, né? Eu acho que é bem importante esse momento também para você aproveitar e enriquecer no seu trabalho aí. Uma coisa que eu fiquei pensando, Diana, eu gostei bastante, né, do seu... Você quer falar antes de eu falar? Pode falar. Vocês me ouvem? Sim. Ah, tá. Eu não consigo ver vocês. Para mim aparece um vídeo de uma pessoa que está filmando um telhado. Ah, meu Deus. Eu estou aqui desesperada. É só isso. Mas tá, mas eu consigo ouvir. Tá, eu vou ouvir, mas não vou ver. Tem algumas instruções aqui, opção exibir, tem que escolher a exibição, Iana, estão dizendo aqui no chat. Exibição. Bom, eu não sei onde está isso. Enfim, mas eu No consigo... menu chamado exibir. Ah, tá, exibição de orador, isso, né? Ok, acho que agora eu consigo ver, mas você não aparece, mas tá bom, vai lá. Tchau. Bom, podemos, então? Aí Sim. eu gostei bastante, né? E principalmente quando você fala dessa questão do gesto e envolver compositora. Quando eu comecei a ler o seu resumo, eu achei que a percussionista, né? Porque você fala que é uma percussionista, eu achei que fosse você. E aí, no final, você se coloca, né? E que você vai estar interagindo com a gravação, né? Porque aí eu me toquei, não é a Iana, a percussionista que ela estava falando ali, né? Bom, mas em todo caso, e eu fiquei, assim, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão do gesto, porque você fala bastante, assim, né, à medida que você pode falar, né, do gesto sonoro, né, e aí você fala mais da questão instrumental, né? Como é que você vai abordar essa questão do gesto sonoro nas gravações? Porque você fala que você vai estabelecer um diálogo, né, entre a percussão, né, e a gravação. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, só para eu entender um pouquinho o que você está pensando. Então, essa parte, ela ainda não está pronta, porque ainda não achei qual aplicativo melhor para fazer isso. Mas isso vai ser, acho, possível na qualificação, né? Mas para poder mostrar esse gesto sonoro, eu preciso conseguir mostrar o sonograma, né? Paralelo a essa partitura, com as marcações e mostrando esses gestos, né? Eles indicados, quando eles aparecem e quando eles interagem, né? Na performance da partitura, né? Na execução da partitura, desculpa, na execução da partitura e quando aparece no sonograma, né? Sem estar junto, a gente conseguiu printar o sonograma e fazer, né, essas indicações, né? Mas eu gostaria de poder soltar, né, o aplicativo do sonograma, filmar isso, achar uma forma de filmar, onde o sonograma ele vai aparecer e a gente consegue mostrar onde estão interagindo esse gesto, essas ideias gestuais que ela traz, né? E aonde ela começa a aparecer, esse primeiro na eletrônica e depois na parte da percussão. Então, tentar mostrar quando eles dessa forma. É assim que eu tenho tentado solucionar justamente com o Danilo
essa indicação desses gestos, né? São muitos gestos sonoros que ela incrementa, né? E quando a gente já indo mais para tentei não falar de uma forma tão técnica, né? Aham. Tentação. Eu também vou falar igual a Patrícia, eu não entendo nada dessa questão de programas e tudo. Quando eu fiz no meu doutorado, que eu analisei as falas, né, as vocalizações dos bebês, eu usei o SoundForge, que aí eu coloquei o espectrograma, né, eu extraí dali, eu fiz as transcrições. Eu não sei se seria nesse sentido que você está pensando. Bem, isso aí, a gente a análise ela já existe com a parte sonograma toda printada, né? E toda marcada, sinalizada, assim como está na partitura, né? Não sei se vocês conseguem, né? As sinalizações. Então, eu fiz a mesma coisa no sonograma. Porém, para a apresentação, a gente quer mostrar isso paralelo, né? As duas coisas juntas, né? Aí dentro dos grupos de pesquisa em que participo, né, da Bibiana e principalmente o do Danilo Muscon, né, os colegas têm dado ideias de como solucionar isso para essa apresentação, né? Porque seria a apresentação do sonograma, né, juntamente com a partitura aparecendo em paralelo, né, com essas intervenções de sinalizações e o áudio. Uhum. Então, são muitas coisas ao mesmo tempo. Que bom, Liliana. Bom, eu gostei bastante, quero te parabenizar. Eu acho que vai ficar um trabalho muito bonito, né? E você está muito bem orientada, né? Com a Bibiana e o Danilo aí. Então, parabéns nesse sentido. Obrigada, Thaís. A Bibiana quer falar alguma coisa? Vou falar só um pouquinho, então. Primeiro, agradecer, né, Patrícia e Thaís, pelas contribuições. Acho que teve coisas muito legais aqui pra gente, né? Que, enfim, muito bom ouvir. Eu, como orientadora, assim, não vou, acho que, fazer nenhuma pergunta exatamente, né? Mas só pontuar algumas questões que a Ana falou e que, nesse momento, a gente está com esse aspecto mais analítico da partitura, né? Então, por conta do comitê de ética, acabou ficando um pouco separado, né? Vão ficar momentos separados, né? Desse primeiro semestre que acabou tendo uma análise mais da partitura mesmo, né? Voltada para esse processo de encontrar o gesto, de fazer análise com esses aplicativos. E agora vai partir, né? A partir da aprovação, realmente para a entrevista, né? Acho que a Ana podia falar um pouquinho também que vai acontecer uma entrevista com a Cristina, falando sobre a peça, sobre, né, as situações dos enfrentamentos hegemônicos e também um acompanhamento da construção da performance da obra, né, por uma percussionista, no qual a Iana também vai estar envolvida, né, porque ela que vai estar ali lidando com a parte eletrônica, né, acho que isso é importante falar também, não é simplesmente que você vai estar ali só observando e entrevistando a percussionista, você vai estar ativamente envolvida. E que também isso não vão ser coisas separadas, né, Iana? Acho que você podia falar um pouquinho, mesmo que tenha ficado temporalmente separado, eu acho que a ideia no final é que essas esferas da prática, né, da performance da peça, da análise da partitura dissociada da fala da compositora e a fala da compositora, todos esses elementos se retroalimentem, né, para criar ali muitos significados e vozes, né, sobre, acho que tanto a peça quanto o que circunda ela nesses espaços hegemônicos que se ocupam, tanto por parte da instrumentista, por parte da compositora, por parte da própria Iana, né, que vai estar ali atuando. Acho que você podia só, se quiser comentar um pouquinho mais, Ana, sobre essa parte metodológica mesmo, né? Sim, acabei e fico preocupada em ceder, aí fico muito fiel ao data show. Mas, enfim, essa parte sobre os enfrentamentos, ela já tem bastante coisa escrita, apesar de não ter ainda a parte das entrevistas, né? No ano passado, nos semestres em que eu fiz as disciplinas,
né, foi de muita ajuda, principalmente as disciplinas que trataram sobre hegemonias. Então, acabei fazendo bastante trabalhos sobre isso e desenvolvendo essa parte da minha pesquisa, em que vou estar falando sobre isso, sim, né? E até porque são enfrentamentos que vão ser abordados né, realmente da compositora, da percussionista, e não tem como não deixar de falar sobre o enfrentamento que eu passo, né? Um pouco do que eu passei e do que eu passo, porque, como disse a professora Patrícia, né? O patriarcado contemporâneo, ele afeta a todas, né? Independente se é a Cristina, que já tem uma carreira sólida, ou se é a mim, que estou iniciando essa carreira, né? É difícil para ambas, independente do período em que cada uma começou, né? Ainda há esse tabu a ser enfrentado. Até porque essa, esse segmento da música mista, música eletrônica, é um segmento muito masculino, né? Um território muito masculino. Então, é muito difícil essa aceitação, né? Não são todos, né, os compositores, os homens que veem com bons olhos. O machismo, ele é muito enraizado, né? Apesar de estarmos no auge do século XXI, mas é isso, né? E eu vou estar participando desse recital, né, na minha defesa, né? Eu quero que aconteça o recital dessa peça, né? Com a presença da compositora, né? Já há esse convite para ela se organizar e vir, né? E eu estarei tocando juntamente, me perdoe, esqueci de dizer, eu vou estar tocando junto com a percussionista, mas eu vou tocar a parte eletrônica, né? E a percussionista vai estar no seu setup, né? Que está proposto na peça Percussion Mist. Então, para que até antes desse recital há toda uma preparação, há ensaios, há vivências. Então, essa parte é muito importante também para a nossa pesquisa, não só na parte em que nós vamos falar da performance, mas essa parte hegemônica, há muita troca, né, de muitas questões dentro da parte social em que a gente lida com essa dificuldade de ir ensaiar, de largar filho, de pedir licença para patrão, de conseguir esses instrumentos, que não é uma coisa fácil também, de ter esses instrumentos, um empréstimo, e aí tem toda a questão das baquetas, né, que é um investimento, e não se tem para pegar emprestado. Então, assim, só o fato disso já é difícil, e pelo fato de ser mulher, se torna mais difícil ainda, né, porque há muitos enfrentamentos ali, muito além da pesquisa, enfrentamentos pelo fato de ser mãe, no meu caso, de ser mãe solo, né, no caso da percussionista, de estar começando um casamento, também de ser mãe, no caso da Cristina, também de ser mãe, de estar enfrentando tudo isso. Então, são vivências que se aproximam muito, né, aonde há muita coisa a conversar com ela nessas entrevistas, se discutir, para que se desenvolva esse capítulo sobre essas hegemonias, né? E a única parte que eu tenho das hegemonias, professora Patrícia, são dos teóricos que estudei nas disciplinas, mas eu gostaria de desenvolver para o lado real da pesquisa, para o lado prático, né? Onde entra essas pessoas reais que estão na pesquisa, né? E pretendo, né, desenvolver, discorrer essa entrevista. Serão entrevistas em que, em algum momento, elas serão diferentes, né? Porque a parte hegemônica, até há perguntas, né? Que são as mesmas, mas com relação à carreira acaba sendo diferente, porque para a Cristina, por exemplo, eu vou perguntar da parte composicional para ela, mas não vou deixar de perguntar da parte dela como instrumentista, né? E como foi lidar com tudo isso para chegar aonde ela chegou dentro da carreira dela, né? E já para percussionista,
será mais tratada essa questão de instrumentos, de setup, porque o universo da percussão é um universo muito diferente, ao meu ponto de vista, dos demais instrumentos de orquestra, né? Por exemplo, um violinista, ele só tem o seu violino, o arco, e alguns acordoamentos ali, e um breu. O percussionista, não, ele tem muitos instrumentos e muitos adereços que envolvem, né? E só isso já é uma dificuldade. E quando a gente traz a problemática pelo fato de ser mulher, de estar numa sociedade que é machista, que é patriarcal, isso se torna muito mais difícil com relação a deslocamento, com relação à aceitação, com a relação dela mostrar que ela, apesar de todos os empecilhos, ela tem a capacidade, ela pode fazer, e ela pode fazer tal qual um homem, né? Então, são muitos apontamentos a mostrar, né? E trazer esse olhar que, apesar de tudo, né? Ela é uma mulher que ela consegue, que ela é capaz, né? E tem outras coisas, né? Também que não é justo, que que vou querer falar isso na pesquisa, não é justo, né? A mulher tem muitas barreiras para enfrentar e, apesar delas, ela chega lá, né? E vem aquela, mas a mulher é guerreira. Não, a mulher não é guerreira, a mulher é injustiçada. Então, tem essas coisas que gostaria de apontar, né? Que trazer essa discussão, né? Para que ela possa ser visível, para que ela possa seja, não sei, em algum momento, ou aliviada ou respeitada, pelo menos. Por enquanto é isso. Obrigada, Iana. Então, eu acho que a gente pode encerrar essa sessão, né, com 10 minutos de atraso ali, mas que eu acho que foi muito produtivo, né? Discutimos aqui o trabalho do Adailton e da Iana, eu acho que bastante produtiva essa sessão aqui. E aí, convidar todos, né, para continuarem participando dos próximos dias, até na quinta-feira, vamos estar com as apresentações aí, 2 salas por dia, né? Então, obrigada a todos. Obrigada. Obrigado, professoras. Eu mandei aqui o dossiê sobre os albinos no chat aqui, para vocês darem uma olhadinha. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada, parabéns, pessoal. Tchau. Tchau.